resultado disso foram as sereias, os centauros, os sátiros, e isso não é lenda grega. Isso é a memória de civilizações inteiras que viram essas criaturas com os próprios olhos. Ninguém inventa uma palavra para designar algo que nunca viu. Para alguém criar o conceito de centauro e transmitir isso através de milênios em culturas separadas por oceanos, sem comunicação entre si, é porque em algum momento tiveram contato com esse tipo de ser. E isso não é ficção. É o rastro físico da hibridização. E Paulo, escrevendo no primeiro século, registra em Romanos 1 a sequência exata do julgamento divino sobre uma civilização. Começa com a impiedade, o afastamento de Deus, a recusa em glorificá-lo como Criador. Depois vem a idolatria, e Paulo é cirúrgico, a troca da glória do Deus incorruptível pela semelhança de imagens de homem, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por que exatamente essas formas? É simples, porque a Roma do primeiro século não adorava apenas estátuas de pedra. Eles adoravam as mesmas criaturas híbridas que misturavam essas formas. Metade homem, metade animal. Metade homem, metade réptil. E por aí vai. São os mesmos seres que o profeta Isaías já havia nomeado. E o julgamento final, o mais devastador que Deus pode pronunciar sobre uma nação. Não é guerra, não é pestilência e não é fome. É Deus se retirar e deixar o homem seguir o que ele escolheu. Até que o resultado final fale por si mesmo. E quando Deus abandona o homem aos seus próprios desejos, não existe julgamento mais grave, porque qualquer caminho fora de Deus é uma descida sem corrimão. Você vai afundando, sem freio, sem limite, até que o fundo já ficou longe demais para enxergar o retorno. Quando Deus entrega uma civilização às suas próprias paixões, ela começa a se parecer com aquilo que ela adora. E aqui está a lei espiritual que ninguém fala. Lúcifer foi o primeiro ser na criação a se voltar contra a própria natureza. Ele era um ser criado para servir e glorificar a Deus e escolheu se rebelar contra isso. Os vigilantes do Monte Hermon fizeram o mesmo. Não guardaram seu estado original, abandonaram seu domicílio designado, cruzaram uma fronteira que não eram suas para cruzar. E esse é o padrão das trevas desde o princípio. Voltar-se contra a própria natureza que Deus estabeleceu. E toda força espiritual da maldade quer que o homem faça o mesmo. Quer que o homem rejeite o que Deus fez dele. Quer que o homem altere, misture, corrompa, porque tudo que se volta contra a própria natureza começa a aparecer com quem primeiro fez isso. E o primeiro a se voltar contra a própria natureza foi o próprio Lúcifer. E assim como uma planta transgênica degenera mais rapidamente do que uma planta natural, porque foi forçada para fora da sua ordem, toda violação da ordem criacional carrega dentro de si a sua própria punição. O objetivo final das forças das trevas não é apenas dominar o homem, mas é corromper a imagem de Deus no homem. Porque atacar a imagem é atacar o próprio Deus que a criou. E é exatamente por isso que Deus destruiu também os animais no dilúvio. Não foram só os homens que precisavam ser eliminados. Toda a criação havia sido contaminada. E os poucos seres que ainda preservavam a natureza original que Deus escreveu neles foram acolhidos na arca, incluindo os animais. Não.